Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de junho de 2025. São 8 horas da manhã. Senhoras e senhores, ainda a fuga de Carla Zambelli, que terá repercussões tonitruantes no nosso país. Carla Zambelli fugiu, mas ela fugiu com um plano muito bem arquitetado. A gente tem que reconhecer. O plano foi bem arquitetado e foi preparado pelo Caveira. E quem é o Caveira? O Caveira é o marido da Carla Zambelli. É o Aginaldo de Oliveira, coronel da PM, que comandou a Força Nacional durante o governo Bolsonaro. E ela se casou com ele, que era o ideal naquele momento político que ela vivia, não é? Então está ela casada com o Caveira, e o Caveira, ele era secretário de segurança, ainda é, não é? De uma prefeitura de Calcaia, e ele se licenciou cerca de 2 semanas antes. Assim que a Zambelli foi condenada pelo STF, ele pediu licença da prefeitura para tratar da saúde de um parente. Uma história completamente obscura, e sumiu, pediu já a renovação, agora no âmbito da fuga dela, pediu a renovação da licença, e o que se descobre é que ele é o grande artífice aí dessa fuga, e nós vamos falar do papel dele aqui na edição de hoje, e também das implicações que isso pode ter, não só no caso dela, mas sobretudo no caso de Jair Bolsonaro e no quadro político. E também sobre a afirmação da Carla Zambelli, que é intocável. Não é intocável coisa nenhuma. Não é, absolutamente não é intocável. O Brasil tem um tratado firmado com a Itália em 1989 e promulgado em 1993, e através desse tratado, como todos já devem ter visto por aí, o Brasil conseguiu repatriar dos envolvidos no caso do mensalão, Henrique Pisolato, que também tem cidadania italiana, e não conseguiu repatriar outro, que era o Salvatore Cacciola, que em 1999 aproveitou-se da iminência de uma desvalorização do real no estertor do governo Fernando Henrique Cardoso, e fez uma transação com dólares aí, comprou muito dólar na baixa e se mandou do Brasil, uma operação fraudulenta, e foi um daqueles que deixou o país de boca aberta, não é? Depois de roubar aí o país e se mandar com o dinheiro. E a Itália negou a extradição dele, autorizou a do Cacciola, raramente, não estranhamente, o Cacciola, de direita, banqueiro, conseguiu ficar na Itália, e o Pisolato, um pobre diabo que foi acusado pelo mensalão num processo obscuro, ele era funcionário do Banco do Brasil, foi acusado de alguma coisa lá, inconclusiva, e ligado ao PT, não é? E esse sim foi extraditado facilmente. Seja como for, minha amiga, meu amigo, há instrumentos para capturar a Zambelli. E uma outra informação, né? Ela tinha perdido sim o passaporte. Tem muita gente aí culpando o Alexandre de Moraes, o STF. O Alexandre de Moraes tomou o passaporte dela,
como você vai ver, mas ela tinha o passaporte italiano, né, que ele não pode tomar o passaporte italiano dela. Mas vamos assistir então a essa reportagem que eu preparei para você. Alexandre de Moraes, quando tomou o meu passaporte, inclusive irregularmente, porque eu sou uma autoridade, tenho imunidade, e o passaporte era diplomático. Ele mandou tomar o passaporte e é tão ilegítimo que sequer ele tinha me proibido de sair do país. Tanto é que todo mundo sabe que eu estive aqui em janeiro na posse do Donald Trump, e meu passaporte foi apreendido em 2023, faz 2 anos. Então, como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. O Conselho de Estado da Itália decidiu pela extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Lembrando que ele foi condenado no processo do mensalão do PT. Em junho, o Conselho pediu novos esclarecimentos. Existe também um outro princípio na Itália, que é o seguinte: se a justiça constata de que o passaporte italiano está sendo usado para blindar a pessoa de uma justiça de um outro país, ele sim pode entregar aquela pessoa ao seu país de origem. Medo eu não tenho. Disse na Paulista para todos ouvirem, não tenho medo de Alexandre de Moraes. Não tenho medo de ser presa. Condenada a mais de 10 anos de prisão, a deputada Carla Zambelli está agora nos Estados Unidos. Pois é, os bolsonaristas se animam com a Carla Zambelli na Europa, mas vem risco em voluntarismo. Aliados do ex-presidente acreditam que a deputada poderá auxiliar a campanha de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A viagem de Carla Zambelli ao exterior foi bem recebida entre os bolsonaristas, que viram uma rara bola dentro após uma sequência de deslize da parlamentar. Isso é um episódio bastante interessante que mostra a situação do nosso país, a situação política desse país. Veja só, eles estão comemorando que ela se evadiu da justiça. Então, as redes sociais bolsonaristas estão em festa. Aqui se comemora quando as pessoas infringem a lei. Mas vamos em frente. A Carla Zambelli diz que é intocável na Itália. Como você viu, ela não é intocável coisa alguma. Não é? Isso ou é ignorância ou é alguma estratégia. A gente tem que notar que a estratégia que ela usou para fugir do Brasil não deixa de ser algo muito bem planejado. E descobre-se que quem planejou isso foi o marido dela, que é coronel da Polícia Militar e tinha um cargo de comando no governo Bolsonaro. Então é alguém acostumado a estratégias, né? O apelido dele é Caveira, a gente pode imaginar por quê, né, que o apelido dele é esse, mas a Carla Zambelli ignora o seguinte: o Brasil, em 1989, fechou um tratado de extradição com a Itália e em 1993, durante o estertor, não é, do governo Itamar Franco, né, perto da chegada do Fernando Henrique ao poder, foi promulgado esse tratado e ele reza, basicamente, que é possível extraditar cidadãos com dupla nacionalidade também, né? A Itália e o Brasil se comprometem, por exemplo, a extraditar alguém nascido no Brasil, mas que seja filho de um italiano, por exemplo, ou neto, né? Não sei até qual geração que vai esse tratado, também não vem ao caso, mas a Carla Zambelli é nascida no Brasil, mas deve ser filha ou neta de italianos e por isso tem direito a um passaporte italiano. Muito bem, mas aí essa dupla cidadania não a exime de ser deportada, que o caso dela é exatamente igual ao do Pisolato, mas tem uma outra variante de casos em que a extradição foi negada. O Pisolato foi atendida, então isso já é o indicativo de que pode acontecer para ela também. A acusação contra o Pisolato era de corrupção e a acusação contra ela é de invadir
tentar invadir, na verdade, efetivamente invadir as redes de um tribunal com finalidade golpista. Mas até que ponto vão entender que isso é um crime político, invadir o site de um tribunal? Aí só a gente sabendo o que a Itália vai fazer. Mas você tem também o caso do Henrique Pisolato. Ele fugiu em 2013 e a decisão italiana foi tomada em 2015 e ele foi extraditado 2 anos depois. Diferentemente aconteceu no caso do Salvatore Cacciola. Veja só, a fuga para a Itália, cerca de 45 dias, então, em 11 de 2013, o Cacciola ele foi condenado pelo STF em 2000, após obter habeas corpus provisório pelo STF. O Salvatore Cacciola, condenado a 13 anos de prisão, seguiu para a Itália, onde ficou foragido por quase 6 anos. Depois que o habeas corpus foi revogado, Cacciola, que estava em solo italiano, decidiu não voltar ao país. Em Roma ele ficou até 2007, 7 anos lá protegido por sua dupla cidadania, e a Itália recusou, e ele acabou sendo preso no Principado de Mônaco, fora do território italiano, e ali era território livre para ele. A Procuradoria-Geral da República, como todo mundo sabe, pediu a prisão da Carla Zambelli, após ela ser condenada pelo STF a deixar o Brasil, mas quem reclama de uma certa lentidão do sistema de justiça brasileiro em relação a Carla Zambelli vai ganhar argumento agora com essas informações que eu vou passar. Vamos lá. A Zambelli disse que vai se basear na Europa, mas está nos Estados Unidos. Ela seguiu para lá por razões óbvias de tentar se aproximar do bolsonarismo que está lá, porque ela poderia ter seguido direto para a Itália. Mas o que é que aconteceu? Vamos lá. Ela disse que vai viajar para a Europa e vai ficar percorrendo a Europa uma situação de fuga continuada, como faz Oswaldo Eustáquio, por exemplo, porque ele vê que a casa vai cair em um país, ele vai para o outro. Então, o que a Zambelli pretende na Europa é ter alternativas, por quê? Ano que vem tem eleição legislativa nos Estados Unidos. Ela não sabe lá até que ponto lá ela vai conseguir se abrigar se, por exemplo, o Donald Trump perder a maioria no Congresso, em uma das casas, ou até nas duas, como alguns dizem que pode acontecer. Ele pode até sofrer um impeachment e aí a casa cai para ela também. E ela deve ficar, então, na Europa, mas até o momento ela não informa exatamente onde ela está, em que parte dos Estados Unidos ela está. E aí descobre-se o quê? Vamos lá. A partir de algumas semanas atrás, ela que estava sem redes sociais, começou a fazer lives nas redes do marido, após ter as contas suspensas pelo TSE. O relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas foi o tema do debate da deputada federal, e isso aconteceu em 2022, durante a eleição. E mais adiante a gente entenderia quem é esse Caveira, o marido da Carla Zambelli. Ele deixou o cargo, ele foi comandante da Força Nacional de Segurança Pública, e ele se casou com a Zambelli, deixou o cargo em março de 2022. Ele não se pronunciou sobre os atos terroristas que aconteceram em Brasília, e a Zambelli começou a pedir golpe lá em 2022. Então, a gente pode imaginar por que é que o Caveira se chama Caveira, né? O marido de Zambelli, Aginaldo, ele então descobre-se que ele se licenciou de cargo em Caucaia para estar com um parente doente. Sabe quando ele fez isso? Exatamente
quando a Zambelli foi condenada. Primeiro afastamento, conforme a gestão de Caucaia, iniciou em 21 de maio por motivo de doença. Ele é secretário de Segurança de Caucaia. O secretário de Segurança Pública de Caucaia, o bolsonarista Coronel Aginaldo, licenciou-se da pasta para acompanhar familiar em tratamento de saúde. A informação foi apurada pelo jornal O Povo e ocorre em meio à viagem ao exterior da mulher dele, a deputada federal Carla Zambelli, que responde a processos no Supremo. Né? O afastamento, conforme a gestão de Caucaia, iniciou-se em 21 de maio, basicamente cerca de 2 semanas antes, que foi o momento em que a Zambelli foi condenada pelo STF. O retorno estava previsto para o dia 30 de maio. No entanto, Aginaldo formalizou um novo pedido de licença de mais 30 dias a fim de acompanhar um familiar em tratamento de saúde. Esse familiar certamente é a Carla Zambelli. E acompanhar onde? Nos Estados Unidos. Ele está lá com ela. Zambelli diz que foi para a Europa, mas o marido dela afirma que revelou que ela estava nos Estados Unidos. Ela diz ter deixado o Brasil para tratamento médico e resistir. Ela foi condenada, então, e o marido foi na frente para os Estados Unidos, porque ele se licenciou, esse é o detalhe, muito antes de ela fugir. Então, quando ela declarou a fuga agora, ela já estava, ele já estava nos Estados Unidos preparando tudo, né? Foi preparar local, deu tempo dela fazer uma campanha de Pix, que arrecadou quase 300 mil reais e continua pedindo Pix, né? E nessa campanha, ela complicou a vida dessas pessoas, porque como eu mostrei aqui ontem, no vídeo da noite de ontem, quem fez Pix para Carla Zambelli, quem fizer, pode incorrer nos artigos 348 e 349 do Código Penal, que considera cúmplice quem der dinheiro para ajudar pessoas que estão em fuga, procuradas pela justiça. E aqui há uma informação de um jornalista no X dizendo o seguinte: Coronel Aginaldo se licenciou no último dia 21 de maio do cargo de secretário de Segurança Pública de Caucaia, alegou problema de saúde na família e Zambelli, mulher de Aginaldo, fugiu pela Argentina para a Itália. A Polícia Federal investiga se o marido ajudou na fuga. Então a Polícia Federal já está no caso, veja só. Tem que pegá-la antes de chegar à Itália, diz o chefe do PT, eles colocam chefe do PT. PGR pediu ao STF prisão preventiva da deputada, e aí o presidente do PT, Humberto Costa, avalia que o Supremo precisa dar uma resposta firme e ele acha que a Interpol pode pegá-la, e de fato é como aconteceu com o Salvatore Cacciola, né? A Interpol o prendeu enquanto ele estava em trânsito em Mônaco, então seria mais ou menos a mesma mecânica, né? E aí a Zambelli pode ser presa no exterior? Pode, aí é que está. Especialista explica que mesmo com passaporte italiano, como é uma nacionalidade adquirida depois, histórico do país é conceder a extradição. Condenada a 10 anos de prisão por financiar e condenar uma invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, a Carla Zambelli anunciou ontem que está no exterior. Nesta tarde, durante uma entrevista, ela admitiu que está nos Estados Unidos e que seu destino final é a Itália, por ter dupla cidadania. No entanto, apesar de ter passaporte italiano, isso não a livra do risco de prisão. A PGR já formalizou ao Supremo um pedido de prisão preventiva dela, que pode ser apreciado a qualquer momento pelo Alexandre Moraes, relator do processo. Provavelmente, do jeito que o Moraes está agindo, deve ser hoje. No caso dela, apesar de já ter sido condenada na última instância do Judiciário Brasileiro, a decisão dos ministros ainda não transitou em julgado. Termo jurídico, quando acabam todos os prazos possíveis de recurso. Zambelli ainda pode apresentar recursos internos para postergar esse estado.
Se aceitar, Moraes, o pedido da PGR e mandar prender preventivamente Zambelli, ele deve primeiro formalizar um pedido de cooperação junto à Interpol, que vai colocar a deputada na lista das pessoas que são procuradas. Zambelli tem cidadania e passaporte italianos, então vai precisar da concordância do governo de extrema-direita da Itália. A Interpol pode surpreender Zambelli? Pode, mas a operação seria difícil. A parlamentar confirmou que viajou para os Estados Unidos e ela... Mas o Lindenberg Farias, ele aborda também o caso da situação jurídica da Zambelli e seu processo de cassação na Câmara. Ele fala que o artigo 53, parágrafo 2 da Constituição exige autorização da Câmara apenas para prisões em flagrante por crime inafiançável. A prisão preventiva tem natureza cautelar e não se confunde com a hipótese constitucional. A partir de 2016, o STF entende que a vedação do artigo 53, parágrafo 2 da Constituição não impede o STF decretar prisão preventiva da parlamentar. E aí os aliados da Carla Zambelli dizem que ela não volta mais ao Brasil. A expectativa era de que ela fosse presa em julho. Então, que surpresa para ninguém, né, disso. A Zambelli não teve o passaporte retido. Na verdade, o passaporte foi retido, né? Mas diz essa matéria que o STF não queria exagerar, mostrar que está exagerando. Então a gente vê que tem um efeito essa pressão sobre o STF, né? Essa pressão que eles fazem, chamando de ditador, o STF tem se mostrado preocupado em exibir bom senso, ponderação, quando às vezes não é bom senso você deixar uma pessoa com esse histórico aí solta, né? Mas os ministros do STF consideram possível a extradição da Zambelli. Dizem que é preciso aguardar, mas que o pedido diplomático para a deputada ser extraditada pode ser feito antes mesmo da conclusão do processo contra ela no Supremo. Ministros do STF, ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo, consideram possível a extradição da Carla Zambelli, que anunciou ontem o pedido de licença não remunerada, ou seja, fugiu. Os magistrados dizem que é preciso aguardar, mas que o pedido diplomático para a parlamentar ser extraditada pode ser feito antes da conclusão do processo. O Brasil tem tratados desse tipo com países europeus como Itália e Portugal. Zambelli foi condenada por unanimidade pelo STF a mais de 10 anos de prisão. Então, aí você tem um constrangimento no Supremo e críticas à Procuradoria-Geral. Só eu acho isso, sinceramente, pessoal, quem quiser a minha opinião aqui eu vou dar. Essas críticas que estão fazendo, ontem eu tomei um susto com essa notícia aí, porque entrou um monte de gente xingando pesadamente o STF, o Alexandre de Moraes. Então a gente vê como o Alexandre de Moraes é sempre muito elogiado. Aí acontece alguma coisa, de repente todo mundo esquece o histórico dele e passa a atacá-lo, dizer que ele é o mais incompetente, é covarde, é isso, é aquilo, abaixo Alexandre de Moraes, não sei o quê. Então é um sintoma dos nossos tempos, mas se a gente for por esse caminho, o STF já está sob ataque da extrema-direita, ou seja, do fascismo, do neonazismo. E aí vai ficar sob ataque da esquerda também? Aí complica, né? Aí a gente tem que... Também política é algo que é preciso bom senso, né? Mas vamos lá. O caso do Mensalão, como você viu, abre esse precedente para a extradição de Zambelli por conta do caso do Pisolato, que eu já expliquei. Fora do Brasil, inelegível, a Zambelli quer lançar a mãe, candidata. Olha só, a patifaria, veja só, a patifaria é na cara de todo mundo, assim, esbofeteando. E ainda a mãe pedindo Pix, aqui, olha aqui, ó, ela deixa o Pix aqui, tá? No perfil da mãe dela, para que as pessoas continuem se ferrando, porque quem der Pix para ela agora pode ser processado criminalmente. Enquanto isso, a família Bolsonaro silencia sobre a ida de Zambelli ao exterior, enquanto parlamentares se solidarizam. Na verdade, o Bolsonaro está escondido debaixo da cama, né? Porque
essa fuga dela, para ele, é o pior que poderia acontecer nesse momento. Não nos esqueçamos que amanhã ele vai depor lá na Polícia Federal. Enquanto o filho dele fustiga o tribunal, ele vai estar lá dentro da Polícia Federal e com suspeita de obstrução da justiça, né? Naquele caso do Mourão, sobre o qual eu vou falar mais tarde. E então a gente tem essa campanha do Pix, que foi central para azedar de vez a relação da Zambelli com o Bolsonaro, porque ele achou que ela não tinha que pedir e ela achou que ele não tinha que pedir, porque se ele pedisse ia esvaziar o pedido para ela, as pessoas iam dar para ele ou para ela. Você vê que essa gente, eles se odeiam, eles se matam, um esfaqueia o outro pelas costas, né? E o Eduardo e agora Zambelli, eles abrem caminho para a fuga de Bolsonaro. A conclusão desse jornalista é a mesma que de 99,9% das pessoas, inclusive até as de direita, né? Que essa fuga dela complica a vida do Bolsonaro. Ora, dirá o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo apreendeu e depois devolveu o passaporte de Carla Zambelli porque ela é deputada federal no exercício do cargo. E ao contrário de Bolsonaro, que está sem passaporte, ela não foi denunciada por tentativa de golpe e abolição da democracia. De fato, não foi. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por ter contratado um hacker para violar o CNJ. E aí, a Zambelli, ela, com a atitude dela, ela complica demais a vida do Bolsonaro, porque a gente percebe que o bolsonarismo é assim. Quando chega a hora H, foi condenada, ela se manda. O que vai acontecer quando o Bolsonaro for condenado? Em agosto. Bolsonaro vai ser condenado em agosto, galera. Tá? Então, vai ter que ficar de muito olho nele e o sistema de justiça brasileiro não pode correr o risco de permitir uma fuga do Bolsonaro. Seria a desmoralização e a ridicularização do Brasil diante do mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.